dessa forma, trocou de roupa, uma roupa nova, foi levado na frente do diretor e ali tem algumas regras, que a mesa era chumbada, não existe objetos soltos ou contundentes, etc. A cadeira, ela fica numa distância, por exemplo. Ah, é? Mais ou menos essa? Grande, para que não possa, por exemplo, te pegar no primeiro golpe. Entendeu? Então fica numa distância. Então tudo isso é absolutamente natural, normal, numa casa desse tipo. Entendi. E aí ele senta e fala para o diretor, o Paulo Fraletti. Ele falou: olha, a sua guarda é uma M. Uma merda. Uma merda. A sua guarda é uma merda. Eu não mato o senhor, eu não agredo o senhor, porque eu não quero. Porque poderia. Porque eu poderia pegá-lo agora. Bom, moral da história. Ele tira da panturrilha, da barriga da perna, ele espetou um estilete, tira e põe em cima da mesa do diretor. Que passou na revista. Por que passou na revista? Porque ele tinha muita, como é que chama? Essa varizes. Sei. Então, ele expôs um estilete ali e tirou ali. Nossa. Olha que interessante. Mas eu chamei o Luz Vermelha para conversar com ele. Porque eu queria saber, início, então eu queria saber, era um clássico e tal. Entender a cabeça dele, né? Entender a cabeça. Por que ele gostava de Brilhante? Eu chamei, mas ele já estava um pouco deteriorado, porque a doença ela tem uma marcha que leva para uma demenciação. Entendi. E ele já estava num grau, não digo de demenciação, mas estava mal. Eu perguntei para ele, eu me lembro bem, ele sentou-se na minha frente, eu falei: por que Brilhante? Pensando que tinha alguma coisa, alguma ligação para mim, aquilo era importante. Não, mas não tinha nada. Era só o valor econômico mesmo? Ele estava numa situação que ele praticamente não conseguia articular bem as ideias para contar alguma coisa. Então, o Luz Vermelha, embora ele tenha sido muito famoso, o quadro dele foi um quadro que foi caminhando para demência. Entendi. E o que ele tem de clássico na psiquiatria forense paulista e brasileira é um grave erro de médicos. Diagnóstico? Não, de médicos peritos improvisados que eu acho que deveriam responder na justiça. Ah, é? Sim. Ele chegou a um determinado momento que ele recebeu um parecer favorável dizendo que ele não tinha mais periculosidade e que ele estava bom. Mas como bom? Ele estava num grau quase de demenciação. Como bom? Ele não tinha possibilidade nenhuma, depois de mais de 30 anos de manicômio judiciário. Nenhuma possibilidade de voltar para a rua. Integração. Nenhuma. Ser reintegrado socialmente. Não tinha, porque não tinha, infelizmente. E por que será que foi dado esse... Porque este médico, junto com outros, são 2 médicos, ele, enfim, despreparado, não sei se também mau caráter, com todo respeito, não vou falar nome, mas, para mim, tudo isso precisa ser visto. Ele deu um parecer favorável. Bom, moral da história. Quando isso acontece, Vilela, só pode ocorrer 2 coisas e somente 2. Na verdade, 3. Quais? Ou mata, ou morre, ou mata e morre. Nossa. No caso dele, ele foi matar, morreu. No caso do Glauco, do cartunista, matou e morreu. E assim vai. Quando a pessoa é colocada sem condições de voltar. Porque, Vilela... Nossa, é uma responsabilidade pro Por isso que você tem que ser muito técnico. Vilela, a grande verdade é que, infelizmente, e eu tenho que falar infelizmente porque eu sou médico, infelizmente é difícil para um médico, para todos os médicos de todas as especialidades, ter que reconhecer que tem doenças que são incuráveis. Fazer o quê? A gente faz o que pode, tenta o máximo, mas infelizmente tem doenças incuráveis. E a psiquiatria é uma especialidade médica com doenças incuráveis, infelizmente. Tem gente que vai ficar trancado pelo resto da vida, não tem como.
Porque se você colocar na sociedade de novo, vai fazer. Entendi. Não tem saída. Infelizmente, tem pessoas que quando ultrapassam uma determinada linha, uma determinada barreira, não tem volta. Putz. Não tem volta. E tem peritos despreparados, improvisados, muitos dessa geração, que eu vou chamar de geração perdida da psiquiatria, que examinam, está calmo, lúcido, colaborante, atento, não alucina, não delira, toma remédio, etc. Não se justifica a internação. Mas ninguém está querendo saber se a internação é pelo quadro clínico ou pela periculosidade e possibilidade de recidivar. Então é isso que eles não têm, essa visão, a visão de verificação, de cessação de periculosidade. Entendi. É complexo, meu amigo. O convívio dele pode ser super calmo, ele pode ser super obediente, super tranquilo, mas não quer dizer que ele está pronto para ir para a sociedade de novo. Você sabe quem tem uma frase que é maravilhosa e tem que sempre ser levada em consideração, na minha maneira de entender? Ortega y Gasset. Eu sou eu e minha circunstância. Eu sou eu e as minhas circunstâncias. Eu aqui dentro de um manicômio totalmente controlado, tomando remédio, eu sou um. A hora que eu for para a rua, tudo muda. Vai ser contrariado. Vou ter que trabalhar. Exato. Etc. Então, tudo isso tem que ser visto na hora do exame de verificação de cessação de periculosidade. Essa que é a verdade. Enfim. Foram mais de 15 mil laudos, né? Eu parei de contar. Agora, por que esse número grande? Porque eu, primeiro, nunca exerci a psiquiatria clínica. Não sei dar remédio, não faço terapia e nunca tive paciente. Então, se alguém falar que foi meu paciente... Está mentindo. Está mentindo. Porque eu não tenho... Nunca tive paciente, não sei tratar. É uma outra área. Da mesma forma que o cardiologia clínica e cirurgia cardíaca. São duas coisas diferentes. Se você pegar um cardiologista clínico e levar para uma mesa cirúrgica, não faz nada. Então, a minha área é especificamente psiquiatria forense. Então, eu comecei muito cedo, recém-formado. Eu me formei no dia 12 de dezembro e em janeiro, fevereiro, em março, no início de março, eu estava no manicômio judiciário, no Hospital de Juqueri, em Franco da Rocha. Que lá eu convivi com 13 mil internados naquele hospital todo. E fiz muita perícia, lá fiquei 10 anos ininterruptos e depois mais 5 com um pouco de interrupção. Mas saindo de lá, eu fui para um lugar chamado Área de Laudos Psiquiátricos do Estado de São Paulo. Nessa área de laudos, por que eu saí de lá? Porque começou a entrar o movimento antimanicomial e eu fui contra. Contra por quê? Não porque não tivesse reivindicações para o funcionamento dos hospitais porque, veja, quando um hospital está ruim, não é fechar o hospital. O hospital está faltando gás, maca, médico, limpeza, etc. Faz tudo. Tem que incrementar e não fechar. Exato. Você tem que dar condições, melhorar e não fechar simplesmente por fechar. Você fecha e os doentes vão para onde? Para a rua? Você vai fazer o que com eles? Bom, então eu fui contra. Então, o que aconteceu? Era a época de movimento antimanicomial e eu dizia que eu só saía de lá ou aposentado, ou expulso, ou, enfim, podia morrer lá no local e ir embora. Então, na verdade... à época, o juiz corregedor que estava engajado nesse, não ele pessoalmente, mas estava um movimento antimanicomial, tanto é que foi nomeado um diretor, que a primeira coisa que ele fez foi tirar a diretoria do lugar onde ela estava e colocar numa salinha pequena e deu aquele espaço para os doentes mentais. Só que ele estava lidando com doentes mentais criminosos, que não conhecia. Bom, a primeira coisa que aconteceu foi estocaram muita maconha naquela velha sala da diretoria. Mas isso é normal, isso era já previsível. Mas aí eu fui para
a área de laudos psiquiátricos do estado de São Paulo. E depois me perguntaram se eu queria voltar para lá. Fui lá praticamente porque eu estava atrapalhando esse tipo de reforma. Sim. Aí, depois de um tempo,